Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar abordando outro ponto aí do Linux, em uma sequência de vídeo que eu tenho feito aí mostrando para vocês algumas coisas que vocês precisam saber antes de estarem fazendo uma migração ali pro Linux, saindo do Windows ou de outro sistema. Então, bem, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Pontos que talvez você não veja com tanta frequência o pessoal falando sobre quando você for migrar ali para o Linux, beleza? Bem, então vamos lá. Eu tenho que dar também um adendo aqui a vocês que, com certeza, com esse vídeo, como eu vou postar ele para amanhã, vai ser 3 dias que a gente não fez vídeo, mas é porque sábado foi meu aniversário, domingo foi o restante dele, digamos assim, e hoje não deu tempo, eu fiquei enrolado e eu vou ter que fazer esse vídeo. Vocês podem estar vendo a hora aqui dele, já é 8h43 nesse momento, então ele vai sair amanhã. Então, cara, vou até botar essa câmera um pouco mais pra cima. Assim, tá bom. O gatinho tá ali atrás, ele vai acompanhar a gente hoje enquanto ele tá dormindo. Então, falando um pouco sobre Linux, você que tá querendo fazer a sua migração, a gente já teve vídeos falando que pra quem joga, não vale a pena vir pro Linux ainda, porque se você tá pensando em jogo, o Windows ainda é uma plataforma muito mais confiável para você jogar do que o Linux. E, bem, hoje a gente vai estar falando sobre outros pontos. Cara, falando assim bem diretamente, Linux tem muitos pontos positivos. A gente não pode só ficar ali batendo, é porque eu gosto de trazer ali para vocês a real ali sobre o que eu vejo sobre o sistema, trazer para vocês algumas coisas que talvez o pessoal não fale tanto, não enfatize tanto, para você ir para o sistema sabendo o que você pode ou não encontrar lá, entendeu? Então esse é o motivo desses vídeos recentes que eu tenho feito. Já fiz alguns vídeos sobre jogos, então quem tiver interessado para jogo, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E hoje a gente vai estar falando para o usuário mais comum ali, entendeu? Digamos assim, a gente pode até abordar outros pontos. Cara, para um usuário comum, o Linux, ele tem ali as suas problemáticas e ele tem as suas coisas boas. Diferente da parte de jogos, onde você tem uma métrica certinha ali para você dizer, olha, tal jogo não roda no Linux, tal jogo roda, tal jogo pode vir a rodar ou pode não rodar. Para um usuário comum, isso é muito mais, assim, a margem de erro para você falar sobre isso, ela é maior, porque a questão é que a gente nunca se sabe. Deixa eu sair daqui para não ficar esse barulhinho chato. A gente nunca sabe ali o que que pode realmente dar um probleminha para um novo usuário no Linux. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo prático aqui. Eu até que merda. Estava salvo ali no Discord uma imagem que eu ia mostrar para vocês, mas tudo bem. Eu vou estar mostrando essa plaquinha aqui. Eu vou tentar achar ela aqui no nosso Discord também, porque vai ser interessante para mostrar para vocês. Espera aí, multimídia, internet, Discord. Vai ser interessante para mostrar para vocês uma coisinha, para ilustrar um pouco ali para vocês. Falando bem por cima, a questão do Linux ali que a gente tem que se atentar bastante é que para um usuário comum, ele pode chegar numa distribuição e ele não ter problema algum com aquilo, entendeu? Ele chegar nessa distribuição, ele não ter nenhum tipo de dor de cabeça, ele colocar ali no PC dele e ele sair usando, que é uma coisa ali que pode realmente acontecer e talvez aconteça na maioria dos casos ou não, mas tem algumas coisinhas que para um usuário comum pode ser um pouco difícil dele, manusear. Quando a gente fala de um usuário comum, e aqui eu vou abrir ela aqui para vocês, o usuário comum é aquele usuário que ele não vai saber ou ele não vai ter aquela intenção de sair procurando soluções para quando o sistema dele estiver dando algum problema. O máximo que ele faz é botar ali um tutorial do YouTube e ver se não é complicado demais. Então, assim, o Linux ele é muito bom para esses usuários, desde que ele não tenha problema, entendeu? Isso é que eu falo para vocês. Se você é um usuário ali que não sabe muito mexer com o sistema, mas está procurando saber, olha, vou fazer uma migração ali para o Linux, o Windows 10 está acabando o suporte, o Windows 10 vai acabar o suporte no final do próximo ano, então, assim, tem toda essa questão. O cara vai ter que fazer uma escolha se ele vai continuar ali com o hardware dele e partir para o Linux. Ele pode levar para alguém formatar, ele pode procurar saber como formata.
E não é porque ele formatou o PC dele com Linux que ele vai saber lidar, porque para botar o Linux tem muito vídeo, tem muito tutorial ensinando como você formatar para o Linux. O problema é quando você tem que resolver um problema ali no Linux, né? E talvez você não encontre alguns vídeos, você tem que recorrer a fóruns e etc. Eu trouxe um exemplo aqui prático que acontece comigo aqui, uma coisinha para a gente ilustrar isso aqui. Tem um carinha que é até meu xará aqui no Discord, que é o Rael Tupek. E a gente estava conversando sobre uma coisa, o meu quarto, por exemplo, ele fica longe do Wi-Fi. E o que que eu faço? Sempre que eu estou no Windows ou em outra distribuição Linux, eu venho aqui e ligo o ponto de acesso, né, roteador aqui para rotear a internet cabeada do computador por essa plaquinha Wi-Fi que eu tenho. A minha é essa daqui. Você pode ver que na foto ela tá dando aqui o suporte ao Windows 7, 10 e 11, beleza? Então, prestem atenção nisso aqui. Eu ligo esse ponto de acesso e ela cria para mim uma rede. Só que o que acontece? Quando eu vou conectar no meu celular, eu vou até tentar mostrar para vocês. Eu não sei se a câmera ela vai focar nisso aqui. Mas ok, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês bem rapidamente. Ó, eu clico ali, ele desconecta, não sei se vai conseguir mostrar para vocês aí, mas olha, ele não conecta no Wi-Fi, ele não conecta na rede criada. Ele encontra a rede, então tá aqui, Israel DG, ele encontra a rede. Então ele encontrou a rede, só que ele não conecta. Aí o que que acontece? Isso pode ser vários problemas, pode ser a questão ali do firewall, mas eu já mexi lá e não resolveu. E isso não é em todas as distribuições. Geralmente quando eu tô, vamos supor, até no Fedora com Gnome eu não tive isso. Só que esse aqui é o Fedora com KDE, então ele deu essa questão. No Arch Linux, onde eu estava utilizando com KDE, ele ele não deu esse problema, entendeu? Então assim, eu não sei qual que é o motivo, mas como vocês podem ver, a minha aqui ela tá aqui, cara, tá dando suporte ao Windows 7, 10 e 11, mas não cita Linux. Ela funciona no Linux? Funciona. O Wi-Fi dela tá aqui, funcionando. Se eu quiser conectar, ele conecta. O Bluetooth também está aqui funcionando. Se eu quiser conectar um dispositivo, ele vai conectar. Só que ele tem esse probleminha ali no Wi-Fi, e de rotear o Wi-Fi. E às vezes, até quando ele consegue criar a rede, ele tem a velocidade, a tecnologia Wi-Fi 5, e até eu conecto no meu celular com ela, aparece sinalzinho ali. Mas em algumas distribuições ele cria uma rede 2.4. Ele não consegue nas distribuições Linux criar uma rede 2.5. Aí o Rael ele mandou que ele tinha uma parecida, ele falou: "Eu acho que é até igual". Só que ele mandou o link da dele e aqui você pode ver, a dele já mostra aqui no suporte, já mostra aqui os sistemas operacionais, já mostra o Linux. Por que que isso aqui pode ser um probleminha? Cara, se você tem o sua máquina aí já pronta e você vai fazer uma migração, você pode encontrar desses probleminhas, entendeu? Você pode encontrar essas questões, coisas que aí não é. O povo fala, ah, o Linux não tem que copiar o Windows, e eu concordo. Mas ele tem que fazer funcionar as coisas que ele tem ali dentro do sistema. Então, assim, se você já tem uma placa de rede como essa daqui que eu mostrei para vocês, né, que é a minha, que é uma ótima placa de rede, não me deixa na mão na utilização, você não vai querer trocar ela só porque o Linux não suporta. Isso a gente falando de um usuário comum. Porque, sinceramente, aí você já está fazendo um investimento. Eu acho que aí vai fugir um pouco do propósito daquele cara que não quer fazer um investimento no hardware dele, ele quer fazer a migração ali para sair de fato desse problema. Então, o Linux vai ter essas questões. Outra questão, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse mouse aqui, ele é um mouse sem fio, o nome dele é DamoShark M3. O que que aconteceu com esse meu mouse aqui? Esse mouse, ele tem software, né, para você analisar ali questão de bateria, fazer outras configurações, porque ele tem muita configuração para jogo. Ele é um mouse com sensor ótimo, o sensor dele é o 3395, então assim, é um baita mouse. Eu jogava competitivo, então eu peguei ele justamente por conta da capacidade que ele tem. Quando eu comecei a utilizar Linux com mais fiquei bastante tempo só utilizando Linux, eu percebi que ele tinha uma questão. Quando eu coloco ele e agora eu estou utilizando ele, ó, só no cabo, só no cabo. Por quê? Quando ele tá no cabo, é para ele carregar. E
eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ele não tá acendendo uma luzinha aqui, geralmente ele acende uma luzinha aqui, vermelha. Eu vou até desligar ele e ligar para ver se ele mostra essa luzinha aqui, ó. Deixa eu ver. Ah não, espera aí, eu tenho que desconectar. Deixa eu ver se ele vai fazer, né, porque tem que ver também. Não, ele não fez, mas assim ele faz, espera aí. Calma aí. Aqui, ó. Essa luzinha aqui é a de conexão, que ele tá buscando conexão 2.4, que é o que eu selecionei. Mas beleza. O que que acontece? Quando eu boto ele no cabo, ele fica carregando, independente se eu estou mexendo no mouse ou não. No Linux ele deu um probleminha, ele tem um problema que quando eu boto ele no mouse no Linux, se eu mexer o mouse, ele para de carregar. A luzinha, ó, você tá vendo que ele acendeu, não sei se pegou, ele acendeu uma luzinha vermelha? Então ele tá no Linux, ele fica completamente maluco. Se eu estiver mexendo no mouse, assim, utilizando, ele não carrega. E eu não percebi isso. Então eu continuei utilizando ele ali normal. E às vezes eu desconectava o fio dele para usar a função 2.4, utilizar ele sem fio para jogar e etc. E quando eu ia ver, ele descarregava em 2 minutinhos, tal, às vezes passava 1 hora, aí eu falava: "Cara, mas ele estava no cabo esse tempo todo". O que acontece é que ele não estava reconhecendo. Depois que eu voltei a utilizar o Windows lá, eu utilizo o software dele, eu percebi que ele estava meio maluquinho e mas só de utilizar, só de baixar o software, configurar ele ali, ele já voltou ao normal, entendeu? Lá ele carrega normalmente, se eu estiver utilizando ele vai carregando e ele vai voltando, depois dá para utilizar ele normal. No Linux ele tem essa questão, e é uma questão que interferiu tanto que a bateria dele hoje já não tá um pouco viciada, por quê? Porque vários momentos assim, ó, eu deixava ele parado, ele começava carregando, eu mexia, ele descarregava, botava e ele ficava nisso aí. Aí, beleza, então assim, é isso que eu tô falando. Eu vou dar outro exemplo, agora um exemplo bom. A minha irmã, ela tem um notebook que ela utiliza ali para fazer, para faculdade, né, que ela comprou para isso, com essa finalidade, para faculdade, e a filha dela, que é a minha sobrinha, utiliza ali para fazer desenhos, navegação na internet também, assistir algumas coisas. E eu botei o Zorin OS pra ela, porque é um notebook, não é um notebook péssimo, não é aquele dispositivozão que é um tablet com com os mousezinho, não. É um notebook bom, que tem o i3 ali, mas não tem placa de vídeo e tal. É bom, mas também não é um notebook top. É um notebook aceitável. Tem uma velocidadezinha boa, só que ele já estava pedindo socorro pra algumas coisas lá no Windows. Então, assim, eu falei: "Cara, ó, vou botar esse sistema aqui pra você, se você se adaptar, ok, muito provavelmente você vai gostar, porque ele é um sistema mais veloz, mais responsivo, e você vai se adaptar". Eu acho que já tem uns 5, 6 meses que ela tá utilizando o Zora OS e ela nunca me trouxe pra nada. A única vez que ela trouxe foi porque o Wi-Fi não estava conectando, mas era normal, era coisa que acontece mesmo, eu só reiniciei o notebook, quando ele iniciou de novo ele conectou no Wi-Fi normalmente. Então assim, pra ela tá um uso ok, entendeu? Ela não teve nenhum problema, o hardware se adequou o sistema se adequou ao hardware perfeitamente, para o uso dela ficou perfeito, ela não teve problemas, ela não teve reclamações, e ela tá utilizando ok. A única coisa que ela teve uma reclamaçãozinha foi porque eu tinha colocado o Big Linux primeiro pra ela, só que ela não se adequou muito bem, ela vai: "Ah, não, bota o Windows aí que eu não gostei", eu falei: "Ó, vou botar o Zorin OS", aí eu até expliquei pra ela, o Zorin OS porque ele tem uma semelhança maior com o Windows, é um sisteminha mais bonito e tal, e ok, ela se adequou. Depois disso no Zorin OS ela ficou de boa, bem tranquila ali. Tá vendo como tem algumas questões que tem que se avaliar que são um pouco imprevisíveis? Eu acho que essa imprevisibilidade até para um PC de mesa, ela é maior, porque dentro do ecossistema de um PC de mesa ali, é um desktop ali, você vai ter esses problemas porque você tem vários componentes de marcas diferentes, peças disso, peça daquilo, e pode ser que tal peça que você compre ali mais destacada não tenha tanto um bom funcionamento com o sistema e tal, coisa que dificilmente você vai ter no Windows, entendeu? Isso porque tudo que é de hardware, ele é feito pensado para o Windows, ele não é feito pensado para o Linux. Você pode ter um suporte a mais para o Linux, como é o caso aqui que dá para ver que eles dão suporte ao Linux, então só por aqui
Se você tiver qualquer problema no Linux, se você comprar uma plaquinha de rede dessa daqui, você pode chegar para eles e falar: "Olha, eu tô com tal problema", porque afinal de contas eles estão mostrando aqui que eles oferecem o suporte ali, eles o hardware deles é compatível com o Linux. Mas aqui não é todos que têm isso, e na maioria das vezes o que o pessoal mais vai dar o suporte ali vai ser para o Windows e não para Linux. Então por que que eu falo que vocês devem se atentar bastante? Além de você ter, uma infinidade de opções de distribuições, você vai ter muitas coisas dentro da distribuição que você tem que ponderar. E isso para um novo usuário é uma coisa bem assustadora, porque você vai ter um monte de distribuição, dentro dessas distribuições você tem DEs, que são outra coisa, dentro dessas DEs você pode ter, as base, que são outra coisa também. Então assim, tudo isso é uma coisa que o cara vai ter que ter noção, pelo menos um pouco, na hora de fazer essa migração, a não ser que ele dê sorte, por exemplo, como eu falei o caso da minha irmã, de ele botar uma distribuição e tudo funcionar perfeitamente. Porque a partir do momento que der o primeiro probleminha, a primeira incompatibilidade, a primeira luzinha que não acende direito, que o cara vai procurar, ele vai navegar num mar de infinidade de opções, de coisas que talvez ele não saiba ainda. Ah, se ele for pesquisar um tutorial, não é como você pesquisa um tutorial ali no Windows. Chega lá e tal coisa não está funcionando no Windows 11 ou 10. Na maioria das vezes, se for Windows 11 ou 10, o tutorial é o mesmo por sistema, porque não muda muita coisa. Mas no Linux não. Tal coisa não está funcionando no Fedora, a solução é diferente de tal coisa não está funcionando no Arch, tal coisa não está funcionando no Debian. Então, assim, entenderam como tem uma diferença? Até de você aplicar um tutorial utilizando ali o Gnome é uma coisa, você aplicar um tutorial utilizando o Wayland X11 é outra. Por exemplo, eu estava pesquisando na IA para resolver esse probleminha do Wi-Fi, do ponto de acesso aqui, não, nem era do ponto de acesso, era um negócio da NVIDIA, um negócio do drive da NVIDIA para fazer o controle de fãs, que só funciona no Linux Mint. Eu até descobri o motivo disso. Foi até bom, mas o tutorial para resolver no X11, ele é mais simples, embora demorado, assim como tudo que você vai fazer em questão de configurações no Linux na maioria das vezes, mas ele tem ali uma solução mais simples, então no X11 eu conseguiria fazer em qualquer distribuição, mas aí a IA foi lá e me passou, mas no Wayland o tutorial é esse aqui, que já é um tutorial mais complicado, então olha só, não é só a distribuição que vai diferir o tutorial ali do que você está buscando, mas também a seção em que você está, se é Wayland, se é X11, então são tantas variáveis que na hora de um usuário comum tentar resolver por ele mesmo, ele pode se complicar, ele pode quebrar o sistema, porque tem muitos usuários de Linux que acham que é legal eles virarem e dizer assim: "Não, mas no Linux, se eu quiser, eu quebro o sistema". Bem, então a pessoa é idiota, porque o que você precisa do sistema é ele funcionando. Quebrar é a última coisa que você quer que ele aconteça. Mas eles se orgulham de dizer que: "Não, eu posso quebrar, eu tenho essa liberdade". Ok, eu acho que no Windows você também tem essa liberdade, é só você ir lá apagar a parte do Windows lá, você consegue. Se você der um jeito lá, um código você consegue apagar. Mas não é o que você quer, eu acho que não é o que ninguém que tá com o sistema tá procurando quebrar ele. A não ser que você seja um entusiasta e queira ver o que que acontece quando o sistema quebra. Ele só fica inutilizável. Mas, então, quando a gente fala um pouco sobre essa questão ali do usuário ter que, às vezes, fazer alguns ajustes, é mais tranquilo de você fazer num sistema onde você não tenha tantas variáveis, como é o Windows. Mas quando você entra no Linux, para você, se você não está querendo realmente sair do usuário mais básico e partir para um usuário um pouco mais avançado, na hora de você solucionar esses problemas, você vai ter que repassá-los. Você vai ter que procurar alguém que entenda, você vai ter que procurar talvez numa comunidade, e aí você está se expondo, porque quando você vai para uma comunidade, você não sabe com quem que pode estar tratando ali com você, quem que pode estar tentando ali ensinar algo, te passando códigos e etcétera. Uma coisa que eu indico para vocês é, se alguém passar um código para você usar para solucionar qualquer problema, joga esse código na IA e pergunta a ela qual é a finalidade desse código antes de você usar, para você não ter problemas, porque você não está confiando na máquina ou no suporte de uma empresa, você está confiando numa pessoa qualquer. E esse é um dos problemas ali que você vai ter na hora de você procurar um suporte realmente, se não for o suporte
da própria distribuição. Se você procurar em comunidades ali desconexas, comunidades que são comunidades de Linux em geral ali, você não sabe com quem que você está falando. Pode vir uma pessoa ali te ajudar com uma boa com oração, como pode vir uma pessoa ali te ajudar com segundas intenções. Então você tem que se precaver, entendeu? Você tem que se precaver sobre isso. O ponto positivo é, quando você passou sobre isso tudo, você conseguiu instalar e o seu sistema está funcionando bem, como é no caso ali da minha irmã, por exemplo, cara, você tem um ótimo sistema em mãos. E eu vou falar pra vocês, se nada no Linux ali, na distribuição Linux, te incomodar a ponto de você olhar e falar: "Eu acho que, olha, aqui não dá pra mim". Mas se você conseguir se adequar às coisas que não vai ter, os softwares que você vai ter que fazer uma alteração no sua na sua forma de trabalhar para novos softwares que tem no Linux realmente, e se o seu sua forma de trabalhar com o sistema se adequar ao Linux, você tem um baita sistema em mãos. Linux tem muita coisa boa, e agora a gente vai entrar nelas. A minha irmã, por exemplo, ela não vai mais estar se preocupando, porque ela sempre vivia vindo com o computador: "Olha, tá travando muito, que não sei o quê, o notebook, tô precisando fazer tal trabalho, mas tá lento, não sei o quê". Eu já não tive essa dor de cabeça mais, entenderam? Por quê? Porque o Linux, quando ele se adequa bem ali, cara, ele é um sistema muito tranquilo de você manter. Se ele não te der grandes problemas, principalmente com o seu hardware, ele é um sistema muito bom, porque ele não fica lento com o tempo. É mais difícil uma distribuição Linux ficar lenta com o tempo, vide o caso dela, que já está há bastante tempo sem formatar, sem nada, do que o Windows, porque o Windows ele vai acumulando muita coisa que, se você não souber manter e ali fazer uma limpeza de vez em quando, acaba que você sofre com essa questão. E também o Windows ele está sempre em constante atualização, você não consegue se prender em uma só, porque ele está sempre atualizando ali e tal. E ele é um sistema que, por exemplo, agora o pessoal já está indo para o Windows 11 e você não vai poder acompanhar. No Linux, não. No Linux já é mais tranquilo. Já é um sistema que você tem uma liberdade para montar ali para a pessoa uma coisa que funcione para ela e que ela não fique mais com uma dor de cabeça de ter que talvez trocar no futuro, não. Aí vai ser uma opção dela. Se mais pra frente ela quiser adquirir, principalmente a filha dela, ela eu duvido que queira. Mas se a minha sobrinha um dia quiser adquirir um PC e comprar um PC de uma forma um hardware mais competente, talvez nem seja o Linux a melhor escolha, talvez seja o Windows, mas se ficar no Linux também, ela já teve uma adequação boa, ela já se acostumou com aquele ecossistema de uma forma boa, e ela não teve dor de cabeça. E aí ela tem um sistema que tem um controle bom, que tem uma segurança boa, porque nenhum sistema ele é perfeito, ainda mais se o usuário for leigo, entendeu? Se o usuário for leigo e principalmente se o usuário for leigo e daqueles que não ligam pra nada realmente, que sai utilizando de tudo, que vê o primeiro tutorial na internet, não vê comentário, não vê nada, sai tacando, qualquer sistema ele tá ali, induzido à falha. Por exemplo, a gente teve nesses tempos agora um problema que tá tendo lá no Arch, né, com o AUR. O AUR não é um repositório padrão ali, é o AUR, né, eu acho que é. Ele não é um repositório padrão do Arch, né, mas o pessoal utiliza. Só que é uma coisa mantida pelos usuários, então os caras podem ir lá e botar qualquer coisa. Então só do Linux ter essa questão ali de ser mais seguro, e ele é mais seguro de fato, as pessoas às vezes podem sair utilizando sem pensar que tem pessoas maliciosas do outro lado tentando infectar o PC delas. E Linux não é a prova de infecção, entendeu? Ele pode ser infectado assim como o Windows. Então, se você for um usuário leigo, você vai ter um pouco mais de segurança no Linux, porque por padrão o Linux ele é mais seguro que o Windows, por padrão. Até pela prática que os usuários já estão acostumados a utilizar no Windows, entendeu? O usuário ele já vem pré-programado a pesquisar o software que ele quer lá no Google e sair baixando do primeiro site que ele encontra. No Linux não. Quando ele vem para o Linux, ele não vai encontrar dessa forma. Ele vai ter que ir na lojinha, ele vai ter que procurar de outras formas ali que acabam sendo mais confiáveis. Então você vai ter um sistema mais seguro, você vai ter um sistema com um controle melhor, com um sistema muito modular, onde você pode modular ele para várias tarefas. Como eu já falei naquele outro vídeo, eu vou dar só uma passagem aqui. Até para jogo, você consegue jogar no Linux, ele não é a melhor plataforma. Se você comparar o Linux com o Windows para jogos, eu falo para você, não é a plataforma ideal para jogar. Mas você consegue jogar. Dependendo ali do seu hardware, você até tem certas vantagens, assim, de desempenho, mesmo que pequenas, mas você consegue jogar.
Tem várias distribuições fáceis de utilizar, tem várias distribuições tranquilas, bem personalizáveis, assim como o mundo Linux em si é bem modular, é bem personalizado. Então, cara, é um sistema ótimo. Mas se você é um usuário comum, você tem que se atentar que, dependendo dos problemas que você começar a ter no Linux, talvez ele não seja a melhor opção para você. Tudo vai depender do como você vai conseguir lidar com isso, ou como você vai encontrar ali o sistema. Eu não vou ficar. Tem muita pessoa, principalmente usuários do Linux em si, que gostam de dizer que não, porque a pessoa tem que aprender e você vindo para o Linux você vai aprender sobre o sistema. Não. A pessoa tem que fazer o que ela está focado para fazer. Por exemplo, a minha irmã, vou dar o exemplo dela. Ela tá fazendo ela queria o PC para fazer a faculdade. Ela não queria o PC para ela aprender sobre Linux. Então, se o Linux começasse a dar problema, eu ia retirar ele e ia voltar para o Windows. Porque é melhor um sistema que esteja um pouco mais lento, mas que você consiga utilizar, do que um sistema que fique te dando problema. O usuário, ele tem uma definição do que ele quer utilizar no computador dele. Então, assim, não é porque o cara tem um computador que ele precisa aprender sobre tudo sobre um computador. Não é que o cara tem um carro que ele precisa aprender tudo sobre o motor. Se ele precisasse disso, não existiria mecânicos. O cara ia ter que fazer um curso de mecânico antes de utilizar o carro, entendeu? O cara saber é bom? É bom, porque vai poupar tempo e dinheiro para ele, porque talvez apareça alguma coisa que ele mesmo possa resolver. Mas para muitas pessoas esse não é o foco. Se você trabalha com edição de vídeo, se você trabalha com outras questões, você chega no Linux e aquilo tem um impacto no seu desempenho, no seu trabalho, ali na sua remuneração, no tempo da sua entrega, você ter que se readaptar a uma coisa que talvez nem entregue tanta qualidade, você não é forçado a ter que refazer toda a sua habituação dentro do sistema, dentro do seu método de trabalho, só porque o sistema tem algumas complicações. Então, assim, não existe isso de que o Linux é bom porque ele faz o usuário aprender mais sobre o sistema. Não, porque se você não quer aprender sobre o sistema e o sistema te força a aprender mais sobre ele, ele está fugindo do que você quer utilizar e ele não é um sistema bom. Então, se você está sendo forçado pelo seu sistema a aprender mais sobre uma coisa que você não quer aprender, que você só quer utilizar, o sistema não está cumprindo a principal função dele, que é ser uma ferramenta. Entendeu? O sistema operacional que você instala no seu computador, ele não é sua mãe nem seu pai, ele é apenas uma ferramenta, entendeu? Que você vai utilizar para alcançar o objetivo que você pretende para ela. Se essa ferramenta não está te atendendo, você vai procurar por outra. Talvez você vai ter que procurar por uma ferramenta mais cara, que é, por exemplo, o Windows. O Linux é de graça, mas se ele não está te suportando, talvez você vai ter que botar na balança. Cara, eu tenho um trabalho, eu tenho alguma coisa para fazer e esse sistema não está me dando o que eu preciso. Talvez não seja melhor fazer um upgrade aqui, comprar uma peça, fazer um upgrade e partir para um Windows 11? Você pode fazer essa leitura, entendeu? Você pode fazer essa leitura e decidir pelo que você acha mais apropriado. Mas se o Linux de cara já te atender, se o seu uso for bem adequado ali, se você conseguir se adequar a esse ecossistema, você se deu muito bem, porque você tem um sistema gratuito, primeiramente, você tem um sistema que consegue manter você por bastante tempo sem te forçar a fazer um upgrade de hardware, que a gente sabe que no Brasil hoje está muito difícil. Você tem um sistema que está em crescimento, ou seja, ele está ganhando mais atenção, então ele pode começar a ganhar mais soluções. Antigamente a gente não pensava tanto na facilidade que se está para jogar hoje no Linux, embora não esteja perfeito. Mas hoje em dia você consegue rodar jogos até com mais desempenho, mesmo que seja pequeno, sobre o Windows, coisa que era talvez inimaginável há alguns tempos, e você pode ver que é de curto tempo para cá. Então, assim, o sistema ele está progredindo. Se você conseguir ali, dentro do seu hardware, dentro do que você precisa, conseguir que o Linux trabalhe da melhor forma para você, você deu muita, assim, não é a palavra sorte, mas você se deu muito bem, porque você conseguiu um sistema que vai te atender durante bastante tempo, um sistema que não vai exigir de você coisas que você não precisa fazer ou que você não estava planejando fazer. Você vai ter um sistema que é mantido realmente pelas suas escolhas e não pela escolha literal de uma empresa que pode migrar o seu ponto de vista para outra coisa. Então você tem um sistema que ele é realmente mais seu. O Windows não é seu, o Windows é da Microsoft. O Linux ele pode ser seu,
de várias maneiras, você pode ter total controle do que tem ali. Se você for um usuário básico, você vai ter um sistema que vai te satisfazer bem e tá tranquilo. Se você quiser ser um usuário que conheça mais e ter mais controle, você consegue também e talvez você consiga usufruir até mais do que o Linux tem a oferecer. Porque para mim, o Linux é para aquele usuário que quer realmente saber mais, porque aí esse sim vai usufruir das maiores qualidades que o sistema tem, de poder construir de fato ali tudo que você quer dentro do seu sistema. Outra coisa também é a parte de privacidade ali, você não vai ter coisas te oferecendo, você vai ter um controle maior sobre a privacidade real, não a privacidade, né, mas sobre a coleta de dados que você vai ter dentro do sistema. Se você é alguém que se preocupa com isso, realmente o Linux que ele tem um controle melhor do que o Windows. Embora você tenha ali um controle no Windows onde você pode desativar certas coisas, você nunca vai desativar a telemetria do Windows inteiramente, porque ele é um sistema mantido pela Microsoft, onde ela quer coletar os seus dados para melhorar o sistema, para coisas do fim da empresa dela também. Então, tem tudo isso para parceiros, para tudo que envolve. Então, se você tem essa questão, você fazer uma escolha pelo Linux, muito provavelmente você também será muito melhor atendido. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, antes da gente terminar, é que o Linux ele é maravilhoso, mas depende do que você precisa, depende do seu hardware. Não adianta você vir só na ladainha de um pessoal que dizer que qualquer um pode utilizar Linux, que uma distribuição Linux ela se adequa para todo mundo, que é perfeito. Não é, não é. Você pode ter problemas e às vezes os problemas do Linux eles são mais difíceis de resolver. Não caia no papinho de um pessoal que vai lá e coloca 10.000 códigos no terminal dele e resolve coisa em segundos, e diz pra você assim: "Ó, viu, foi fácil, é tranquilo, você pode vir". Não, é porque muitas pessoas já estão as pessoas que utilizam, elas já estão adequadas. Por exemplo, eu tive um problema aqui no Fedora, um negócio de um codec, eu fui lá, coloquei uns 5, 6 códigos e terminou ali, pum, pum. Mas eu vou chegar pra uma pessoa que nunca utilizou e dizer pra ela que isso é fácil? Não, porque até pra mim descobrir essas coisas antes foi difícil. Então assim, tem que ter essa atenção nas coisas. O Linux ele pode ser muito bom e vale muito a pena o teste, porque talvez seja um sistema que se adeque a você e você consiga utilizar ele, até utilizar as vantagens dele de uma forma mais ampla ali, de uma forma mais coesa. Então é bastante interessante. Então, assim, eu recomendo o Linux, depende do que o usuário está buscando. Se o usuário está buscando certas coisas que eu vejo que o Linux não vai atender, eu não vou recomendar Linux só porque eu acho legal. Eu não vou recomendar porque eu sou fã. Não, eu vou recomendar de acordo com o que o usuário me falar. Se ele falar: "Ah, eu quero isso, isso e isso", e eu olhar e falar: "Cara, ele consegue fazer isso no Linux", eu vou recomendar uma distribuição que talvez se adeque ao que ele está pedindo. Mas se não for o caso, eu vou falar: "Olha, não vale a pena, continua no Windows", ou faz um upgrade para você continuar no Windows 11, se você tiver condições para isso. Se você não tiver condição, não tem problema nenhum você colocar uma distribuição Linux ali para você manter talvez um fluxo de trabalho, talvez mesmo que fazendo algumas alterações enquanto você junta um dinheiro para fazer um upgrade para o Windows 11. Não é problema nenhum. Você pode fazer ali uma ponte no Linux. É um sistema que você pode utilizar durante um tempo pensando no upgrade futuro para outro sistema. Talvez até nessa utilização você se adeque ao sistema, você veja que você consegue utilizar bem. E se não for o caso, depois quando você sair do aperto, se você conseguir uma condição financeira um pouco melhor para isso, você faz um upgrade, pula para o Windows 11, utiliza o que ele tiver de melhor. Porque, como eu disse, são ferramentas. Você vai escolher ali a sua ferramenta e se ela se adequa bem para você, ótimo. Se ela não se adequa bem para você, você procura outra. Então, assim, não é porque a ferramenta não está funcionando para você que você tem que consertar a ferramenta. E você tem que tentar descobrir um jeito de torná-la melhor para você. Não. Muitas vezes você tem que trocar. E é até mais cômodo isso. E ter um sistema cômodo não é algo ruim. Enquanto alguns ficam falando que você tem que sair do comodismo, o comodismo ele é ruim em algumas áreas, em outras não. Em outras ele significa às vezes você não perder tanto tempo com coisas que não são necessárias. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu queria também estar falando com vocês sobre uma coisa bem importantezinha aqui pra gente que é do canal. Esse daqui era o nosso antigo servidor, o Rael Linux, e vocês podem ver que era um servidor bem bagunçadinho, tal, mas a gente com a ajuda de um pessoal aí bem legal, a gente fez outro servidor
E esse servidor aqui tá bem mais organizado, como vocês podem estar vendo, tá um servidor bem legal para vocês, tá bem pronto, tá bem certinho. Então, assim, eu vou estar deixando o link desse novo servidor na descrição desse vídeo. Então, quem quiser tá se juntando a gente, trocando uma ideia, procurando aí saber sobre as coisas, é só entrar no nosso novo servidor, o link vai estar na descrição. Quem quiser estar ajudando também pode hypar esse vídeo. Quem tiver o hype grátis aí, use com a gente, isso ajuda muito também. Deixa o like, compartilhe. A gente também tem a nossa aba de membro. E se você quiser ajudar, você pode se tornar membro. Eu vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários, sempre com respeito, mas deixa a sua opinião. O que você concorda, o que você não concorda. E a gente pode estar debatendo desde que haja um respeito. Beleza, rapaziada? A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e é nóis.